Fala pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Seguindo aqui na nossa série de vídeos falando sobre propósito, hoje eu quero compartilhar com vocês 3 dicas especiais para que você possa exercer seu propósito aqui na Terra e para que você possa alcançar aí o sucesso que você tanto deseja. Eu queria ler com vocês aqui umas passagens da sabedoria bíblica e falar de 2 personagens muito especiais da Bíblia. Um deles é Jesus Cristo, que é o homem que dividiu a história antes dele e depois dele, e Davi, que foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. O próprio Jesus foi chamado de filho de Davi. Davi foi um rei de Israel, foi o único rei que conseguiu unificar, as tribos de Israel, em um único reino. Depois esse reino ele esteve dividido entre reino de Judá e reino de Israel, mas Davi foi, além de um grande guerreiro, um grande governante, alguém que realmente ele vivia por princípios e vivia na sua plenitude, seu propósito. Tanto que o Jesus Cristo, que é o homem que dividiu a história, é chamado filho de Davi. E Jesus, ele tem uma passagem no Evangelho de Marcos que o próprio Jesus disse, que o profeta não tem honra na sua própria casa. Eu queria ler com vocês aqui esse trecho, E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Olha só, as pessoas que conviviam com Jesus desde a infância, na terra dele ali, em Nazaré, na Galileia, simplesmente não entendiam quem era ele e não estavam dispostos a ouvir o que ele tinha para falar e nem aquilo que ele tinha para fazer. Ou seja, aqui diz que eles não foram beneficiados pela maioria dos milagres que Jesus fez e bem como do principal propósito de Jesus aqui na Terra, que era o ensino. Não aprenderam com ele porque o conheciam. Assim também o rei Davi, que foi ungido ainda quando era adolescente como rei, lá no Salmo 69, ele diz assim, o Salmo, que foi escrito pelo próprio Davi: tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Para quem não sabe, o Salmo 69, na verdade, a Bíblia ela não segue uma cronologia, mas o Salmo 69 ele vem antes do Salmo 23. O Salmo 23, na verdade, é uma complementação do Salmo 69. Lá no Salmo 23, o próprio Davi escreve, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bom, aqui ele fala de uma coisa que eu gosto muito, que é sobre o cálice transbordar. Eu vejo que nós somos recipientes e todo recipiente tem uma capacidade limitada. E quando nós tiramos a tampa, ou seja, quando nós nos permitimos nos conectar à sabedoria, a sabedoria vai entrar em nós e nós vamos derramar. E Davi, assim como Jesus, não foi reconhecido pelos seus irmãos, pelos seus iguais, pelas pessoas mais próximas ali, pelas pessoas mais íntimas. Davi era perseguido pelos irmãos e durante essa perseguição, ele passou muitos momentos de angústia e ele se via, em situações difíceis, onde ele clamava ali a Deus para que livrasse ele daquele mal e desse a ele sabedoria. Davi
né, era tido como um filho bastardo, ele não ceava ali com os irmãos, né, tanto que ele não estava presente na casa do pai quando o profeta Samuel chegou lá para ungir o rei, enviado assim que ele foi por Deus, né? E o pai de Davi apresentou todos os filhos até que Samuel manda chamar, né, o filho que não estava ali e Davi acaba sendo ungido. Mas ele era bastardo, mas ele estava ali naquele momento sendo pastor de ovelhas, né? Ele estava apacentando ali as ovelhas. Depois disso mostra que Davi ele vai lá servir marmita para os irmãos na guerra, na batalha. Depois mostra Davi tocando música para acalmar o rei Saul, que estava agitado, né, por conta de seus problemas emocionais e espirituais. Davi derruba um gigante, que é Golias, e corta ali a cabeça dele. Aí então ele vira ali capitão do exército, se torna ali um grande general. Mas Davi, na verdade, tinha um propósito ali de governar. E o que eu queria dizer para você? A primeira dica que eu queria passar para você aqui nesse vídeo é o seguinte: o seu propósito, que é aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você tem dentro de você, na verdade a sua alma, ela já tem saudade do seu propósito. Sabe por quê? Porque ela já visualizou o reino, ela já sabe, ela já quer vivenciar essas coisas que ela viu. Então você tem uma vontade muito grande de colocar as coisas em prática, mas por algum motivo você não consegue. E a primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: as pessoas que estão à sua volta, as pessoas íntimas, elas não vão entender quem você é, elas não vão entender seu propósito, porque elas veem você hoje. Então, não compartilha seus projetos com as pessoas à sua volta. Talvez os seus maiores inimigos são as pessoas que convivem na sua casa. Talvez os seus maiores inimigos são seus amigos mais íntimos, são as pessoas que cresceram com você. Então, uma dica que eu queria te dar é o seguinte: não compartilhe seu projeto com eles e não os convide para fazer parte do seu projeto. Sabe por quê? Porque essas pessoas elas não vão acreditar em você. Se não acreditarem em Jesus, se não acreditarem em Davi, por que elas acreditariam em você? Infelizmente, as coisas funcionam dessa forma. E quando a gente conta um projeto para uma pessoa que é próxima, sabe, que tem uma influência na nossa vida, talvez essa pessoa mate seu projeto logo no início. Porque essa pessoa olha para o seu passado, viu todos os seus tombos, essa pessoa vê você no presente e fala assim: cara, não adianta você querer fazer isso porque não vai dar certo. Só que é o seguinte, esse propósito que você tem de vida, né, ele te deu uma visão. E a visão, ela não nos faz enxergar o passado e o presente. A visão projeta o nosso futuro. E só você está vendo. Não adianta você querer que as pessoas enxerguem uma coisa que elas não vão ter oportunidade de tocar e nem de ver, porque aquilo está dentro de você. Então, escuta isso que eu estou te falando. Talvez os maiores assassinos de projetos, os maiores assassinos de propósitos são as pessoas que nós amamos e que nos amam também. Mas talvez essas pessoas não vão conseguir entender, assim como não entenderam Jesus aqui, elas não conseguiram compreender, elas preferiram pensar: pô, o cara era filho do carpinteiro ali, eu sei quem ele é, eu vi ele crescer aqui, eu vi ele aqui comprando peixe ali na peixaria, como é que ele está falando agora de sabedoria? Da onde veio essa sabedoria? As pessoas não vão entender quando o seu propósito começar a manifestar e as pessoas próximas vão tentar impedir e bloquear você. Então, se você tem um propósito e você está com vontade de colocar ele em prática, olha, para de compartilhar ele com as pessoas ali. Procura se conectar com pessoas que têm propósito parecido com o seu, pessoas que executaram, que fizeram coisas ou que estão vivendo aquilo que você gostaria de viver. Olha os resultados que elas têm, procura se conectar com elas e aprenda com elas, porque elas têm um mapa e um GPS. Essas pessoas que estão à sua volta, elas não vão te compreender nesse momento. Talvez no futuro elas possam estar contigo aí em algum momento, mas agora elas não estão preparadas para te ouvir. Tá certo, pessoal? A segunda dica que eu queria te dar: se você ainda não descobriu o seu propósito, está na hora de você descobrir o que você veio fazer aqui. Assista todos os outros vídeos da série, se faça perguntas, encontre aquilo que você veio fazer e descubra qual é o seu maior objetivo aqui nessa vida. Todos nós temos um grande objetivo na vida.
É claro que esse grande objetivo vai precisar de pequenos outros objetivos a serem conquistados na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa trajetória. Tem muita coisa que a gente precisa aprender que a gente não sabe. E isso nós só vamos aprender em busca do nosso objetivo, caminhando nessa estrada. Então, a segunda dica que eu dou é: descubra seu propósito, entenda qual é o seu propósito. Assim como Davi, né, por mais que ele não soubesse exatamente qual era o propósito dele quando ele estava lá apacentando ovelhas, ele vivia o propósito dele. Ali conta que ele matou um leão, ele matou o urso. Tanto que quando ele chegou diante lá do exército de Israel, que estava ali sendo afrontado por um gigante chamado Golias, ele se incomodou com a fala do gigante, que estava afrontando o exército do Deus vivo. E ele disse: quem ousa afrontar o exército do Deus vivo? E todos ali estavam com medo, mas Davi, ele tinha dentro dele o propósito de governar. Ele era um general, ele sabia para o que ele nasceu. Então ele foi até lá e disse: eu vou lutar com o gigante. Tanto que tentaram colocar nele a armadura de Saul e ele não quis. Isso aí não me cabe. Eu sei o que eu preciso fazer e eu tenho a estratégia certa para derrubar esse gigante. Ele foi lá, derrubou o gigante e recebeu, então, governo. Davi, ele estava ali tocando música para Saul, porque ele tinha dentro dele a presença de Deus. Então, quando ele tocava aquela música com a alma dele, né, toda aquela perturbação que estava em Saul se dissipava. Ele sabia o que ele era, ele tinha dentro dele isso. Assim como você tem também, a sua alma, ela já tem saudade daquilo que ela já visualizou. E aí você precisa colocar para fora isso, você precisa colocar para fora o seu desejo, você precisa acreditar, sabe, nesse grande objetivo que você tem, nesse grande sonho. Eu não vou dizer assim, porque sonho é muito fácil de ser destruído, mas um desejo ardente, um desejo forte, não. Então, esse desejo que você tem aí dentro de você, ele tem a ver com o seu propósito. Coloque ele em prática, não desiste dele não. E se você ainda não tem certeza do seu propósito, faça-se perguntas, observe quais são suas habilidades, observe o que flui através de você com bastante naturalidade. E a terceira dica que eu queria dar para vocês é o seguinte: pare de planejar. Pare de ficar fazendo conta, sabe? Pare de ficar pensando no que pode dar errado. Coloque o seu projeto em prática. Execute. A ação gera resultado. E resultado nem sempre vai ser um resultado bom. Talvez você tenha resultados ruins. Não interessa, mas o resultado ruim também é um resultado. Assim como o resultado bom é resultado. O que não pode é você não ter resultado nenhum. Porque se você não está tendo nenhum tipo de resultado, porque você não está fazendo nada. Você está acomodado, você está procrastinando. Existe uma coisa muito séria que eu chamo de imaginação. A imaginação é o poder criativo que todos nós temos. Imaginação é um conjunto de ideias que, quando colocadas em prática, geram resultado. Imagem. Aquilo que a sua mente já enxergou, ela está na sua alma, ela já viu, ela já visualizou. Você só precisa colocar em prática. Imagem mais ação vai gerar o resultado que você está esperando. E é o seguinte: talvez você comece a colocar em prática aquilo que você está pensando em fazer, e aí vai vir uma dificuldade, vai surgir talvez uma falha. É o seguinte: pega essa falha, corrige ela, adapte e continua. É assim que funciona. Você só vai aprender fazendo. Tem muita coisa que você está tentando medir. Olha, eu não vou colocar meu projeto em prática porque pode dar isso, isso, aquilo errado. E se acontecer isso? Não dá para saber. Nós só vamos saber o que vai acontecer se nós dermos o próximo passo. E quando nós dermos o próximo passo e acontecer alguma coisa, você vai aprender a corrigir isso e você vai adaptar e vai continuar com o seu projeto. Isso não existe. Eu sei que muita gente aí, talvez da área financeira, esteja ouvindo e falar: não, mas para mim poder fazer alguma coisa eu preciso ter um caixa, eu preciso ter X de dinheiro, porque se vier 3 meses de problema, ei, não tem como. Não tem como a gente adivinhar o futuro. Você pode ser sim prudente, é lógico que você não vai mergulhar num abismo, né? Se você não está enxergando ali um mínimo de segurança, mas você pode se projetar, você pode se jogar e você vai
colocar em prática aquilo que está aqui na sua mente. Tira o que está aqui e coloca e traz para o mundo real e começa a fazer, sabe? As ações, as atitudes, elas geram resultado, sabe? A sua atitude vai gerar novas conexões, novos aprendizados. No seu caminho, para o lugar que você deseja chegar, quando você começar a fazer, você vai conhecer pessoas que têm mapas, pessoas que têm GPS. Você pode sim ter tropeços, mas esses tropeços vão vir para fazer com que você se torne mais forte, mais resistente para você chegar lá no seu futuro. Então, pessoal, essas 3 dicas eu queria que você pensasse sobre ela, refletisse e coloque em prática tudo aquilo que você está aí na sua mente. Cuidado com quem você vai compartilhar os seus projetos. Cuidado com quem você vai compartilhar os seus projetos e sonhos. Olha, não deixe de colocar em prática aquilo que você deseja fazer e, principal de tudo, tudo que vai fazer seja alinhado com o seu propósito. Porque tudo aquilo que você fizer fora do propósito, você está perdendo seu tempo. Toda proposta que você aceitar, que não estiver alinhada com aquilo que você é com o seu propósito, você vai estar perdendo seu tempo. E talvez hoje você esteja trabalhando em um lugar ou você esteja engajado em um projeto que tem a ver com dores emocionais que você tem e você não está vivendo o seu propósito. E dessa forma você vai estar ocupando o lugar de uma pessoa que deveria estar vivendo o propósito dela. E as pessoas que estariam beneficiadas do seu propósito não vão estar recebendo o melhor que você tem. Então, o que eu quero para você é que você coloque em prática tudo aí que você está dentro da sua mente, execute e que o sucesso possa bater na sua porta muito rápido. Nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço.